Bandeirantes. De volta aqui na Rádio Bandeirantes, 5 horas 10 minutos nesta sexta-feira e seguimos aqui apurando e trazendo personagens, personalidades e até gente que possa falar sobre a situação do Edinaldo Rodrigues, que está afastado do comando da presidência da CBF. Circulou e já circula um manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro, em que alguns presidentes, 19 das 27 federações, assinaram. Alguns deles não assinaram, e a gente vai trazer aqui um que assinou, outro que não assinou. Começamos com um que não assinou, e eu quero dar grande tarde e agradecer a você por ter aceito o nosso convite. O Evandro Barros de Carvalho está conosco aqui, que é presidente da Federação Pernambucana de Futebol, está há mais de 15 anos à frente da federação aí, e vai poder estar à disposição não só da Nina Gagliotti, do Paulo do Vale e do Guilherme Agrela, como também de você, ouvinte da Rádio Bandeirantes no FM 90.9. Você manda mensagem 11 999048756 ou no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Primeiramente, boa tarde a você, senhor Evandro, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. É um prazer recebê-lo aqui no Resenha. E me conta como é que foram essas últimas 24 horas aí, sob a visão de um dos caras que convive com o Edinaldo e convive também com a CBF regularmente. Boa tarde a você, Evandro. Boa tarde a todos, é um prazer. Eu poderia resumir que foi uma semana de natureza não institucional, mas profissional, como advogado. Nós temos um imbróglio jurídico que ensejou uma decisão bastante contestada da Lavra de um desembargador do Rio de Janeiro. Essa decisão, ela, ao nosso ver, do ponto de vista profissional, extrapola, alarga enormemente o objetivo do que havia sido determinado pelo STF, e nós, evidentemente, oferecemos a contestação cabível, a manifestação cabível perante o STF. Estamos esperando a decisão. O que se busca do STF é que o STF, por via liminar do gabinete do ministro Gilmar, que é o titular da ADIM, que ele possa restabelecer a ordem jurídica e reformar a decisão estadual que determinou o afastamento do presidente Edinaldo e a realização de eleições, quando isto em nenhum momento foi autorizado ou foi, por qualquer ótica, objeto da decisão do STF, quando remeteu os autos para uma averiguação específica, ordinária, de uma natureza investigativa, apenas isso. Bom, mas direito é isso, eu sou um profissional de direito, um operador de direito, e o direito é interessante, é belo por isso, pelo contraditório, pela possibilidade de interpretações múltiplas, pela oportunização que todos têm de arguir, levantar, arguir e defender pontos de vistas antagônicos, diversos e até mesmo que possam ser considerados absurdos ou não. O importante é que a democracia nos permite. Okay. Isso é muito salutar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Evandro. A gente pode entrar nos termos técnicos aqui, né? Imagino a sua manifestação aí e a confiança no STF, mas vale relembrar quando tivemos lá atrás o processo e o Mendonça, que era o relator, né? Quando esse processo volta com a DPF, que é a arguição de descumprimento, né, supostamente aí, de uma premissa fundamental, ela volta e não cai para o Mendonça como prevê o STF, né? Ela cai para o Gilmar. Então, a gente pode entrar nesses termos técnicos, mas temos argumentos também, como se eu puder colocar aí, de quem é a favor e quem é a contra o afastamento do Edinaldo. Mas para a gente avançar aqui, até para tentar trazer um pouco mais de clareza ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, por que a Federação Pernambucana, e aí no caso como o senhor é a autoridade máxima da instituição, não assinou o manifesto, que o manifesto é bem claro, né? Estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro? Por um fato muito simples, por responsabilidade profissional perante a instituição que eu represento, que compareceu 2 semanas antes a uma eleição e votou conjugadamente a todas as demais 26 federações e aos 40 clubes, ou seja, em uma votação por unanimidade histórica
votou em um mandado para o presidente Edinaldo. Então, por uma questão de coerência, e aí eu falo como presidente da federação, não como advogado, eu entendi que não poderia assinar o manifesto uma dezena de dias após, contrariando o que eu havia determinado. É evidente que nenhuma objeção a quem assinou. O que o manifesto diz, que todos buscam estabilidade, segurança jurídica, é óbvio que qualquer pessoa tem também esse interesse. E eu, pessoalmente, idem. Mas eu não poderia formalizar uma adesão a esse documento quando ele tinha uma conotação política de retirada do comando da entidade o presidente eleito. Eu entendo e eu defendo, como fiz desde o dia que aqui cheguei, que não se transige com a legalidade. Eu tenho uma formação em direito, onde atuei em Receita Federal, Ministério do Exterior, órgãos de segurança, sempre atuei numa área muito crítica de corregedoria, de coordenação de segurança, então eu sou legalista ao extremo. Desse modo, eu não poderia praticar um ato que tem uma visão, uma interpretação política de não diria golpe, que é uma palavra forte, mas tem seguramente uma conotação jurídica de afastamento de um presidente regularmente eleito e que estava no curso do seu mandado. Se o mandado estava bom ou ruim, e o exercício do cumprimento da faculdade que lhe foi dada com a eleição de ser o representante do futebol brasileiro estava sendo bem desempenhado ou mal, caberia, evidentemente, aos clubes, os 40 clubes e as 27 federações, decidirem no voto pelo seu afastamento. O que me surpreendeu é que, por unanimidade, e eu me incluo nisso, ainda que com restrições, com críticas, ele sabe, eu tenho uma relação pessoal com ele muito forte, fora o lado profissional, e talvez seja eu que mais o critica, e acho que todos nós somos passíveis de crítica, mas eu não achei sensato ter um ato político contrário contra aquele para o qual eu exerci o direito de voto 2 semanas antes. Tá. O senhor se diz um legalista, né? Independente da votação e a eleição ter sido de forma unânime, a gente lembra o peso do voto dos presidentes das federações, que caso ela seja unânime, ela nem abre precedente para voto de presidente de clube de Série A e Série B, porque você já soma, me corrija aqui se eu estiver errado, mas os 71 pontos, é isso? 27 é isso aí, são 71 pontos, então você já não abre premissa para votação do presidente. É responsabilidade de diversos órgãos e também da imprensa fiscalizar o trabalho que é feito pelo presidente, que é eleito ou não de forma unânime. Ao ser um legalista também, e o senhor utiliza a palavra manifesto político, a CBF hoje ela não é também uma instituição política a partir do momento do envolvimento do Gilmar Mendes em produtos que a CBF comercializa e do filho que é diretor também da CBF Academy, do IDP? Eu ouvi a manifestação do ministro Gilmar, que é, na minha avaliação, o maior jurista vivo do Brasil na atualidade, reconhecidamente, aliás, mais reconhecido na Europa do que propriamente no Brasil, e ele disse muito bem, o IDP é uma instituição de alto grau de respeitabilidade no conceito internacional das instituições jurídicas, e ele entende, e eu também, que ele empresta prestígio, ele acredita a CBF e não o inverso. Então, eu não vejo... se falou em 4 milhões, porque o IDP pode oferir ao ano 4 milhões, a CBF não paga. Os candidatos, os alunos, os participantes dos eventos, eu mesmo já participei, todos nós pagamos. E é uma atividade empresarial lícita, no qual eu já participei 2 vezes em Lisboa. Eu me orgulho de dizer que é um ícone de sucesso reconhecido em Portugal e na Europa. Então, o IDP é uma entidade séria, respeitada, e eu acredito que ele agrega, contribui para o fortalecimento e o acreditamento da instituição CBF. Então, na minha avaliação, vejo nenhum conflito entre a atividade judicante do ministro com a atividade pedagógica. Eu sou professor, aliás, fui professor por quase 2 décadas, hoje não mais por conta de outros afazeres, e eu não vejo como a atividade pedagógica do Instituto, do qual ele não faz parte, um filho dele dirige, não vejo como isso conflita com a função nobre dele de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Presidente Evandro, Paulo do Vale aqui, é importante conversar com o senhor a respeito disso. Parece que tudo isso veio de uma forma mais intensa à tona, justamente depois daquela reportagem da Piauí divulgada no mês de abril. E acho que a coisa que mais chamou a atenção... Eu chamei de mentirosa. Eu vou aproveitar que você está em São Paulo, que eu chamei de mentirosa, entendeu? Desqualificado. Eu não sei nem qual é o repórter, mas estou repetindo aqui. Ele é mentiroso e desqualificado, porque eu não recebo isso. Então o senhor não recebe uns... Ele é mentiroso. Estou dizendo a você aqui ao vivo, para que ele ouça, ele me processa. Que eu, inclusive, já pedi a meus advogados, devido às minhas atividades, eu não tenho tempo, para processá-lo. Eu nunca recebi esse salário. Então, fica bem claro que a reportagem... O salário dos presidentes de federações, ele é... Não, eu não posso responder pelos outros. Eu estou respondendo por mim. Senhor... nunca recebi. Então, a reportagem dele em relação à minha pessoa, ela vou repetir para ficar bem claro. Eu sou nordestino. Então, nordestino tem por hábito ser muito duro, muito objetivo. Então, eu estou dizendo aqui a você que a reportagem é mentirosa. Certo. Em relação à minha pessoa. Mas se ele achar ruim, vai ser um prazer ele me processar. O senhor poderia revelar o quanto ganha um presidente da Federação Pernambucana de Futebol? Eu não ganho nada, porque o PAF que eu recebo está lá no meu balanço, pode olhar, eu utilizo 100% ele em prol dos meus clubes do interior e das atividades. Eu sou uma pessoa que tem uma carreira bem sucedida como advogado, aí em São Paulo, inclusive, meu escritório aí na Juscelino Kubitschek, um advogado do mercado financeiro. Tenho toda uma carreira também institucional no Poder Público Federal e Estadual, aposentadorias. Então, eu sou muito pouco apegado a dinheiro. Eu tenho um apego muito maior a meu nome, ao meu conceito. Eu me orgulho de quem eu sou vaidoso em relação ao que as pessoas pensam da minha integridade. Portanto, eu fiz questão, quando entrei na federação, de não oferir recurso financeiro. Certo. Então, só para ficar claro, presidente, não seriam salários, seriam repasses que cada federação acaba recebendo... PAF, Programa de Auxílio Financeiro. Tá. Mas, na verdade, então, o senhor recebe o dinheiro e o senhor escolhe repassar, porque se fosse um outro presidente, poderia utilizar como salário, é isso? Então, na verdade, o senhor recebe. Não acredito, não, porque o PAF é um programa de auxílio financeiro. É um programa onde, por exemplo, você imagine, Pernambuco é um estado superavitário. Graças a Deus eu tenho Rede Globo, eu tenho transmissão de jogos, eu tenho placas. Então, eu sou um estado que eu não dependo da CBF. Nunca dependi, desde que eu assumi, os meus balanços mostram isso. Então, mas se você imaginar o futebol do Norte e vários estados do Nordeste, se a CBF não exercer essa função que ela tem de fomento, se ela não enviar 50, 70, 100, 150 mil por mês a essas federações, elas simplesmente fecham, porque não terão como comprar bola, comprar material, fazer transporte da alimentação, fazer competições sub-13, eu faço competições sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, eu não preciso de recursos da CBF. Tal qual São Paulo, tal qual Rio, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, mas a maioria precisa. E eu acho que não é favor da CBF, não, é obrigação dela, como entidade de fomento, repassar recursos para essas federações. Agora, o indivíduo chegar a dizer que eu recebo salário, eu não sei quanto foi, 50 mil, 100 mil, sei lá quanto foi, que ele disse, é mentira dele. Tá, porque o que a publicação diz é que os presidentes das federações teriam recebido um aumento de mais de 300%, chegando ao salário de 215 mil reais por mês, né, presidente? Só para ilustrar. Deixa eu repetir, para ficar registrado. Ele é um mentiroso. Tudo bem, presidente. Claro, assim, bem objetivo. Entendeu, a gente aqui não tem, a gente só reproduz o que, até porque minha pergunta era sobre o recuo de alguns... Desculpe se eu pareço, veja, me perdoe se a minha fala dá impressão de violência, não é isso? Não, o que é estranho, Evandro, é assim, o senhor pode não depender do salário da CBF, tá tudo certo, mas outros presidentes de federações, alguns podem e deveriam talvez depender de um salário. Então o nosso foco é esse aqui, independente se o senhor pega, assim como eu pego meu dinheiro, se eu dou para PDV, para Nina, se eu compro o carro, né, eu não preciso prestar conta a ninguém. Por você, se o senhor repassa, é uma coisa. Agora, se outros presidentes, a questão é diferenciar. Se o senhor recebe, você pode pegar o salário que o senhor recebe e fazer o que quiser, ou se o senhor não recebe nada. Deixa eu recolocar. Eu acho que a federação tem a obrigação
como entidade de fomento, financiar as federações, e acho que ela tem a obrigação de remunerar os presidentes, sim, porque trabalham para ela. Agora, eu não posso falar pelos outros presidentes, se recebe 10, não tem como. Diga lá, Nina. A Nina Não, tem uma... só é que eu não terminei minha pergunta. Desculpe se eu parecer agressivo. Não, presidente. É da minha natureza. A gente entende. Só a questão é porque seria justamente o recuo de alguns presidentes de federações ao apoio que eles estavam dando ao Edinaldo estaria interligado a justamente essa questão de repasses, que alguns estariam insatisfeitos com repasses hoje da CBF para cada federação. Então eu levo a crer, presidente, que existe uma diferenciação hoje do que cada federação acha que deve receber. Eu acho, não, eu tenho certeza que deve ter. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a maior federação do Brasil, como São Paulo se fosse um país, seria o maior país da América Latina. Então, a Federação de São Paulo é a segunda maior federação, a primeira maior federação, perde apenas em grandeza, em representatividade para a própria CBF. Então, é natural que a Federação de São Paulo, ela deve... Eu sou a segunda federação, eu acho, que mais faz competições sub-11, 13, 15, 17, 19, 20, feminino, 4 competições em aldeia internacionais, mais 18 competições no interior. Então, é lógico que eu tenho um volume que não deve ser igual a São Paulo, é inferior. São Paulo me parece que é a primeira. Eu sou segundo ou terceiro lugar, mas eu faço muito mais competições do que, por exemplo, vamos citar o Roraima, Rondônia. Então, é natural que haja um fomento maior para as minhas competições. Então, por exemplo, eu faço a Aldeia Cup, faço Aldeia Internacional, são competições onde eu chego a hospedar 300 pessoas em aldeia, clubes brasileiros, todos os clubes, na categoria sub-15, sub-17, sub-19, clubes internacionais. Então, isso é uma entidade de fomento. Então, nós entramos com arbitragem, com hotelaria, tudo isso é custo. Então, é natural que a CBF faça e, naturalmente, esses valores têm que ser diferenciados, sim. Certo. A Nina Gagliotti também quer perguntar ao presidente da Federação Pernambucana, que está aqui com a gente, o Evandro Carvalho. Tudo bem, presidente? Boa tarde para você. 2 perguntas bastante diretas. Se o senhor acredita que o STF será favorável ao retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência, já foi marcado, inclusive, pelo Sarney, uma nova eleição, e é claro que apenas com uma liminar do STF que isso poderá ser interrompido. E pergunto também, você diz que não seria possível e não faria sentido caso voltasse atrás de uma decisão que você mesmo havia tomado. Estou falando, evidentemente, da eleição do Edinaldo, que você vota favorável. Só que na semana seguinte sai essa reportagem e que sai em muitos veículos e que muitas pessoas da imprensa foram atrás de mais informações. E não só apenas dos salários, fala também de alguns processos e possíveis fraudes no que diz respeito ao Departamento de Transportes, a negação ao investimento na arbitragem, Sim. que são coisas bastante relevantes para o futebol brasileiro e acho que fazem bastante sentido. Por isso, acredito que alguns presidentes podem ter voltado atrás. Não sei porque ainda não tive a oportunidade de entrevistá-los, mas tenho a oportunidade de entrevistar o senhor. Não seriam esses motivos plausíveis para voltar atrás da decisão de eleger Edinaldo Rodrigues? Prazer, Nina. Acredito que não. Vou lhe dar uma razão básica e única até. Vou resumir uma razão. Se eu, Evandro Carvalho, tivesse conhecimento, eu sou legalista ao extremo. Eu não vou falar de mim, porque aí as pessoas, geralmente, todas as vezes que eu falo o que eu penso, o que eu entendo que deve acontecer com quem vive à margem da lei, geralmente eu sou processado. Então eu vou resumir assim. Se eu soubesse de qualquer irregularidade, eu vou usar um termo até bem nordestino, me perdoe, se eu soubesse de qualquer safadeza do presidente, eu era o primeiro a destratá-lo e retirar meu voto. Porque eu não convivo com bandido, eu não aceito ilegalidade, eu não transijo com a moralidade e a ética. Então, eu não tenho conhecimento. No dia que me apresentarem qualquer fato que desabone a honorabilidade do presidente, eu serei o primeiro, não só a retirar meu apoio, mas como publicamente destratar a ele ou a qualquer um que haja dessa maneira. Então, para lhe responder, como você perguntou objetivamente, bem objetivamente também.
Evandro, é o seguinte, Evandro Barros de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Nosso tempo é curto, é 1 hora de programa, só vários assuntos aqui que a gente gostaria de abordar, até para você elucidar o ouvinte da Rádio Bandeirantes e para a gente também esclarecer, mas infelizmente a gente não tem todo esse tempo hábil, tá? Eu te espero em outras oportunidades aí, o canal está sempre aberto, a produção do Guilherme Agrela, tá? Para a gente poder discutir enfim, espero que também tenhamos uma resolução que seja justa e da melhor forma possível para o povo brasileiro nos próximos dias. Mas obrigado de antemão pela sua disponibilidade, viu? Bom final de semana, Evandro, né? Acredito que o STF reforme a decisão e será um prazer. Pode me ligar, eu nunca me furtei de atender ninguém da empresa. Sempre atendo, é uma satisfação permanente para mim. Acho ótimo que eu possa expor e colocar meus pontos de vista. Um abraço. Evandro Barros de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, falando aqui com Resenha Bandeirantes. E é o seguinte, alguns pontos que a gente não conseguiu abordar aqui, então, mas fica claro, né, que ele apoia o Edinaldo, que ele tá com o Edinaldo, e que ele no final vê completou ainda, né, que acha que o STF vai ser favorável ao Edinaldo. E vê esse manifesto aqui como um ato político, né? Eu sei, você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que tem muita pergunta para fazer, fica esse ponto de interrogação, né? Porque esse repasse que ele faz, então, isso é uma questão pessoal dele, não, cada um falou porque quis também, né? Os presidentes, eles não prestam contas ou prestam contas em relação ao dinheiro que é repassado ao PAF, ao programa que ele disse, isso é um salário que ele espontaneamente tornou um repasse, ou o dinheiro, na verdade, para o presidente é para alguns pontos que a gente vai abordar aqui e que falta esclarecer também. Na volta, a gente vai receber um presidente de federação estadual que assinou o manifesto, e aí não, né, polarizando, mas a gente já entendeu que está polarizado, infelizmente. Imagino eu que vai querer também a permanência do afastamento do Edinaldo e um novo nome lá no dia 25 de maio. Tá?